E um deles foi lá fora e o que fez foi exatamente o que você vai ver nas imagens agora. A pessoa vai lá e começa a quebrar tudo, começa a tirar da parede, né? Fica em frente à igreja, o nome da igreja Lagoinha, começa a tirar a identidade visual, a logomarca da igreja Lagoinha, e essas imagens, obviamente, chocaram o país inteiro. Muita gente ligada à própria igreja Lagoinha saiu compartilhando, então muita gente viu essas imagens, que rapidamente chegou à mais alta cúpula da igreja Lagoinha global. Eu me refiro de fato ao pastor André Valadão. Isso está provocando uma polêmica enorme dentro da congregação, dentro da denominação, e a igreja Lagoinha global se movimenta para reparar o dano e resolver esse problema. Essas são as imagens que você está vendo aí. O que está por... Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e o melhor da música cristã. Para mim, música cristãs são músicas tiradas, são letras de músicas tiradas da Bíblia, mas não são louvores, porque louvores eu entendo que só se canta para Deus e você não recebe palmas nem abraços, tudo isso é para Deus e você não ganha um tusta. Mas bora lá nessa balbúrdia. E um deles foi lá fora e o que fez... Lembrando, é lógico, vocês estão vendo aí, eu peguei esse vídeo no Fuxico Gospel, entendeu? E aí lá vai ter a reportagem inteira. Aqui eu fiz trechinhos para mostrar para vocês a bagunça que reinou na Igreja Batista da Lagoinha. É ou não é a mão de Deus? Tá rachando a Lagoinha, tá rachando a Lagoinha de várias outras passagens polêmicas. Uma delas é envolvendo igreja e política. E como a política e igreja, naquele caso, era bagunça, quebra-quebra e paulada, isso está refletindo nos seus membros. Você não acredita? Então, presta atenção aí. O espírito da política, de quebra-pau, de pancadaria, tomou conta da Lagoinha. E quer saber? Já tomou conta de outras igrejas. É que você ainda não ficou sabendo, porque eles conseguiram tampar. Mas como é com a peneira, daqui uns dias, bomba! Foi exatamente o que você vai ver nas imagens agora. A pessoa vai lá e começa a quebrar tudo, começa a tirar da parede, né? Fica em frente à igreja, o nome da igreja Lagoinha, começa a tirar a identidade visual, a logomarca da igreja Lagoinha, e essas imagens, obviamente, chocaram o país inteiro. Muita gente ligada à própria igreja Lagoinha saiu compartilhando, então muita gente viu. É muito Deus, né? Dá para ver Deus aí nessa bagunça. Dá para ver. Você não vê Deus aí? Pois, se você não está vendo, você está com um problema, porque é ou não é Deus nessa bagunça? Essas imagens que rapidamente chegou à mais alta cúpula da igreja Lagoinha global. Eu me refiro de fato ao pastor André Valadão. Isso está provocando uma polêmica enorme dentro da congregação. Não esquecendo que essa igreja batista da Lagoinha é a mesma aonde o pastor disse que deu um beijo na boca da filha para quando o namorado dela encontrasse com ela, ele pudesse falar: eu já beijei, eu beijei primeiro. Vai vendo o nível. E é o mesmo também que disse que se o filho dele se mostrar gay, ele se fecha no quarto com o filho, beija na boca e os dois vai virar homem. Entenda como você quiser, mas é o que ele disse. Dentro da denominação,
e a Igreja Lagoinha Global se movimenta para reparar o dano e resolver esse problema. Essas são as imagens que você está vendo aí. O que está por trás disso não dá nem para colocar em um vídeo, porque são muitas informações e vocês sabem, nós somos bem criteriosos naquilo que a gente traz aqui. Esse vídeo foi primeiro publicado em nosso perfil no Instagram, @fuxicogospel. Eu, inclusive, já sugiro que você siga. É ou não é a mão de Deus? Vocês estão sentindo Deus aí? Não! E também para ficar antenado, tem coisa que não dá tempo de publicar, fazer vídeo aqui no canal, então a gente já coloca primeiro no site e nosso perfil no Instagram. Segue para continuar acompanhando tudo que acontece nesse meio gospel em tempo real e 24 horas por dia. Beleza? Bom, mas além disso aí... O vídeo que saiu nas redes sociais realmente foi um vídeo muito chocante, né? Eu particularmente não tinha visto isso. E o culto foi conduzido da melhor maneira, uma ética, né? E foi anunciado o desligamento do pastor, né? Algo que não aconteceu naquele dia, o desligamento, estava tendo uma conversa, um alinhamento, e chegou à conclusão que haveria o desligamento, tá? E aí o irmão desequilibrou ali, não gostou. Eu acho que essa não é a maneira de reagir a uma decisão que você não gostou, não se agradou. Eu acho que deveria vir até a nós e perguntar o real motivo. É óbvio que nós vamos preservar todo o conteúdo, porque mas nós vamos falar, vamos continuar caminhando, vamos continuar avançando, e o tempo é a resposta de todas as coisas, mas não ter uma atitude de desequilíbrio dessa. Olá, gente. Então o pastor Anderson teve uma atitude de desequilíbrio. Na verdade, isso aí é uma bagunça que já começou quando a igreja se envolveu em políticas. Você pode ver que essa igreja está sempre envolvida em certas coisas, em certos assuntos que não tem nada a ver com as igrejas. Então o resultado é esse aí. Mas bora lá, porque esse assunto é estranho e vai ficar mais estranho ainda. Gente, graça e paz. Aqui é o pastor Anderson Vilaça. Andréa Vilaça. Nós estamos aqui anunciando oficialmente que estamos desligados do Ministério Lagoinha a partir de hoje, tá, gente? Então, nós pedimos encarecidamente, com muito amor e carinho, que vocês não associem mais a imagem do pastor Anderson, Andréa, com Lagoinha. Nós agora continuamos na obra do Senhor, seguimos o propósito de Deus. O Senhor tem um chamado maravilhoso para nós. Opa, será que está nascendo uma nova igreja? Será que está nascendo uma nova igreja aí? Mas é aquele negócio. As igrejas nasceram assim, não foi? Então só seguindo a mãe, não seguindo Cristo. Pastores. Somos pastores chamados pelo Senhor e sentimos muito amor dos nossos irmãos. E quarta-feira estaremos juntos num lindo culto ao Senhor. O Anderson é pastor da Lagoinha. Lembrando, eu sou Jorge Luiz. Se você não me conhece, eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Se você tem internet, então tem grande chance de assistir e ouvir os meus vídeos. Ó, deixa eu te explicar. O Anderson ele foi desligado da Lagoinha Maceió. Ele não era mais líder da Lagoinha Maceió. E foi direcionado a ele ter um tempo de caminhar com o nosso regional. Ele não quis esse momento de caminhar. Já contando para você o que eu ouvi dele, o que a gente compreendeu de toda essa conversa. Bora ver? Agora o Israel falou com um advogado do Anderson e da igreja. Ele é advogado do Brigão e advogado da igreja. Isso é possível? Bom, segundo o que falou o outro membro da igreja, ele não saiu da igreja. Ele saiu de Maceió. Mas bora lá ouvir o advogado aí, porque esse sabe dos assuntos. Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Dr. Adilson Araújo, sou advogado da Igreja Batista
que o pastor Anderson pastoreia aqui em Maceió, e também advogado dele, e analisando as questões que estão acontecendo com a igreja e todo esse volume que aconteceu, uma decisão ontem, um tanto quanto intempestiva, e também de surpresa, com relação a alguns assuntos que são assuntos que nós, analisando durante o dia de hoje, em conversações com outros cooperadores da igreja, pastores da igreja, são pessoas que também têm um papel importante dentro da igreja, nós percebemos que, na verdade... E um deles foi lá fora e o que fez foi exatamente o que você vai ver nas imagens. Bom, eu não deixei o vídeo do advogado ir até o fim para vocês ir lá no canal Fuxico Gospel e ver o vídeo e toda a história até o fim. Para mim, essa bagunça toda tem a ver com o envolvimento da igreja na política. Para mim, para você, talvez seja normal, mas para mim, a história da igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, não é de pancadaria, não é de perseguição, de morte, de tomada de poder. Ou seria? Bom, tem os templários, né? Os templários, a igreja, eles eram autorizados a invadir países, arrancar a cabeça, matar e... Será que a igreja está voltando na época dos templários? Mas eu sou da opinião que se Deus não ouvir a minha oração aqui na minha casa para a pessoa que está doente lá no não sei aonde, Ele não vai me ouvir eu estando do lado da pessoa. É lógico que eu não sou radical a ponto. Se eu estou ali do lado, eu posso orar. Se eu não estou, eu também posso. Tem até um caso célebre aqui na igreja, em que um irmão, que a gente chamava ele de irmão João Pretinho, porque era tanto João que tinha que ser separado assim. João baixinho, João gordinho, João alto, João moreno, João branco e João Pretinho. E ele, um irmão ficou doente, pediram para fazer uma unção. E ele pegou lá a Bíblia, o seu óleo ungido e foi lá para a Santa Casa de Santos. Mas quando chegou lá, o irmão estava num isolamento. E ele falou com o médico que ele foi lá para orar para aquele irmão. E o médico falou, não, aqui você não vai entrar. Não, mas ele é membro da minha igreja, eu sou fulano de tal e eu queria ungí-lo. Aí o médico disse para ele assim, então tá bom, o senhor é pastor aí? O senhor é pastor? E o senhor quer ungir? E o senhor... Então fazer o seguinte, aqui o senhor não vai entrar. Se o senhor tem fé mesmo, ora lá da sua casa que ele vai ficar bom aqui. E ele veio para casa porque o médico deu-lhe um sabão histórico. Você entendeu? Então se você quer mudar alguma coisa, não precisa ir lá quebrar tudo. Se você tem fé, a sua fé resolve para você. Se você não tem fé, então vai na porrada e no braço, que é o que aconteceu lá em Brasília, e um monte de crente preso lá. Tá bom? Mas eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Para mim, isso só é o começo do que vai acontecer com essas igrejas que misturaram religião com políticas. Algumas já implodiram, outras você nem ficou sabendo, mas já implodiu. Mas tem algumas que estão conseguindo esconder.
logo logo você vai saber.